Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. Nós estamos aqui no campi do Unifunvic, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O tema de hoje é Vencendo o Medo. O tema do programa de hoje, do Momento de Reflexão, é Vencendo o Medo. E o programa Momento de Reflexão, nós trabalhamos com diversos temas da atualidade, temas dentro do contexto do dia a dia de cada um e temas contidos também dentro da Palavra de Deus. Todos esses temas são sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, onde no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, em João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, do medo, da mentira, de tudo aquilo que não é de Deus. E este é o propósito do nosso programa. E com o tema de hoje, e para começar, eu gostaria de fazer uma leitura da Palavra de Deus que está no livro de Salmos, Salmo de número 55, os versículos 4 e 5, que eu quero compartilhar com você agora. Diz assim a palavra do Senhor: O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o medo me cobriu. Olha que palavra forte essa, né? Esse é um livro de Salmos, o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele está num momento difícil, vivendo aflição, perseguição. Os inimigos se levantam, oprimem a vida dele, e ele está num momento com medo. Ele está com medo. Tudo o que é de ruim começou a cercar o salmista Davi, o rei Davi, e ele ali naquele momento ele começa a entrar num estágio da vida, que é o estágio do medo, né? É um estágio que hoje, nos dias atuais, tem afligido muitas pessoas. Muitas pessoas nos dias de hoje estão aprisionadas pelo medo. Mas quem cria o medo? O medo, quem cria, é o inimigo das nossas almas. É aquele que nós não vemos, mas ele começa a trabalhar de uma forma ardilosa, de uma forma maldosa, ele é astuto também, e ele trabalha cercando com coisas pequenas, e vai trazendo circunstâncias até deixar a pessoa aprisionada no medo, a ponto da pessoa ter medo de sair de casa, ter medo de ir trabalhar, ter medo de conversar com alguém, ter medo de se expressar, e às vezes esse expressar ou falar com alguém, nós não estamos falando de pessoas estranhas, nós estamos falando de pessoas da mesma família. O marido tem medo de falar com a esposa tem medo de falar com o marido, o filho tem medo de falar com o pai, os pais têm medo de falar com os filhos. O medo atinge um estágio total, a ponto de aprisionar e limitar a pessoa. E começa a ter um sentimento de depressão, sentimento de que ele está acuado, está sentindo que algo no mundo espiritual ruiu, né? Aí o salmista Davi, quando ele escreve o versículo, esse salmo, e ele cita ali naquele versículo, ele diz que o coração dele está dolorido, está machucado, ele está sensível, ele está ferido, ele está precisando de socorro. Como é que é uma pessoa ferida? Uma pessoa que está ferida e que sente dores é uma pessoa frágil. Essa é uma das reações do medo. O medo deixa a pessoa frágil, deixa uma pessoa sem coragem, deixa uma pessoa acuada, uma pessoa que não tem vontade, às vezes, de viver. O medo provoca tudo isso. A sociedade que nós vivemos hoje, grandes líderes que têm interesse somente em dinheiro e poder, têm oprimido a sociedade. Ditadores oprimem a sociedade, líderes comunistas oprimem a sociedade. A sociedade tem sido oprimida no mundo todo, ou na maioria dos países. Não é diferente no Brasil. Muitas pessoas no Brasil hoje estão sentindo a insegurança e o medo. Por quê? Porque está tudo sendo mudado, está tudo fugindo das normas
de justiça, das normas de amor, das normas de regras do certo e do que é errado. E nós temos visto isso, e isso tem afligindo as famílias. As pessoas têm sido afetadas com isso. E o salmista, o coração dele está dolorido. Por quê? Porque ele está ferido, ele está sentindo aquela opção. E ele sente, inclusive, os temores da morte. A morte está cercando. Ele está sentindo que aquele medo. Quantas pessoas eu tenho recebido, inclusive na igreja, pessoas de fé, pessoas que ministram a palavra, que têm falado assim, olha, eu estou com medo de morrer. Medo de morrer. Cristão, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que morrer é lucro. Quer dizer, aquele que está Cristo, a morte é um nascimento para a vida eterna com Deus. Então não pode ter medo. Mas por que esse medo? Porque esse medo não é Deus. Esse medo é dado pelo inimigo das nossas almas. Ele está sufocando aquela pessoa. Ele está levando aquela pessoa, fazendo um monte de informações negativas, trabalhando na tortura mental dessa pessoa, lançando dardos, né, de palavras, às vezes vem de pessoas e às vezes não vem de pessoas. Vem soprando, aquele invisível que a gente não vê, mas sabe, ele começa a falar coisas negativas nos ouvidos. Ele vai bombardeando a mente das pessoas, até que a pessoa quer ficar acuada e com medo. Ela começa a acreditar mais naquilo que o inimigo está falando do que aquilo que a palavra de Deus está falando. Esse mesmo salmista, ele escreve no verso de número 5, temor e tremor vieram sobre mim. Ele sentiu isso e teve medo. O medo o cobriu. Mas lá no versículo 1, ele diz assim, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Embora ele estava sentindo isso, o salmista teve uma atitude. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse primeiro. Você precisa ter uma atitude. Você não pode aceitar o medo. Você não pode aceitar aquilo que o inimigo, aquele que veio para roubar, matar e destruir, queira fazer com você. Aquele que quer te aprisionar e impedir que você caminhe. Porque quem não caminha, não alcança. Para nós alcançarmos alguma coisa, nós precisamos caminhar. E quando nós caminhamos, nós perseveramos na nossa jornada até alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas o inimigo quer aprisionar as pessoas para que elas não continuem caminhando, para que elas não perseverem, para que elas não alcancem. Mas hoje, nós estamos aqui, sob a luz da palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus passou por isso. O rei Davi, o salmista Davi passou por isso. Mas ele deixou uma mensagem. Deus tem uma mensagem para a minha vida e para a sua vida. Toma uma atitude. Qual é a sua atitude? A atitude de você buscar aquele que pode tirar tudo isso de você. Tirar esse medo, libertar você, fazer com que você retome a tua vida, a tua jornada. Eu e você estamos aqui na Terra porque nós temos uma missão, um propósito. E foi Deus que nos colocou. E eu e você precisamos cumprir o nosso bom propósito aqui nesta terra. Mas para isso, nós temos que vencer os desafios desta terra, as injustiças desta terra, a corrupção desta terra, a impunidade desta terra, a mentira desta terra e o medo que é colocado nesta terra. Então, para que eu e você possamos vencer, é necessário fazer como o salmista. Ele apresentou esse momento ruim dele diante daquele que pode, diante daquele que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele apresentou diante de Deus, ele se inclinou diante de Deus. Inclinação quer dizer assim, dizer para Deus, Deus, eu estou passando por isso e eu não estou suportando, eu preciso que o Senhor me socorra, que o Senhor me ajude. A palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a própria palavra nos diz onde nós temos que buscar o nosso socorro. O nosso socorro vem do Altíssimo, do Deus eterno e todo-poderoso.
O salmista estava se sentindo pressionado, oprimido, levando ele a um medo extremo, a um medo que levava ele a perder o controle, a vontade das coisas. Você não pode ficar nisso, você não pode ficar preso nessas coisas, você precisa reagir. Como eu vou reagir? Nós vamos ver daqui a pouco, no segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, Vencendo o Medo. Segundo bloco do programa Momento de Reflexão. No primeiro bloco nós fizemos a leitura da Palavra de Deus de Salmo 55, versículos 4 e 5, mostrando que o salmista Davi, o rei Davi, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava sentindo dores no coração de tanto medo que ele tinha, mas ele foi buscar a Deus. Diante da sua opressão, diante da sua perseguição, dos seus inimigos, Davi, ele sente medo, mas ele toma uma atitude. Que atitude foi essa? De buscar a Deus. E eu quero compartilhar agora nesse outro bloco um texto da Palavra de Deus que está no livro de Isaías, profeta messiânico, no capítulo 41, no versículo 10, que diz assim a Palavra de Deus: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra da minha justiça. Que coisa linda, né? Quando nós buscamos a Deus, em especial por meio da sua palavra, nós recebemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra de poder, é uma palavra que alimenta, é uma palavra que cura, é uma palavra que restaura, e uma palavra que fortalece. Então Deus está falando contigo neste momento, sob a luz desta palavra. Quando você está passando por um momento difícil, e o medo é algo que tem afligindo a humanidade, muitas pessoas, muitas famílias estão com crises terríveis, porque alguém da família ou alguns membros da família estão com medo. E esse medo, ele vem do inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que é invisível, que nós não vemos. Aí ele usa de artifícios. Quais são esses artifícios? Situações, pessoas que acabam oprimindo a sua vida, a sua família, o seu trabalho, e você começa a sentir isso. E você vai acumulando aquilo com as palavras negativas do mundo espiritual, que a gente não vê a pessoa, mas o espírito vai falando coisas ruins na tua mente, e você vai ficando aprisionado. Mas a palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus nos responde. E sempre Deus vai ter uma palavra de: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou teu Deus. Eu te guardo, te protejo, eu cuido de você. A palavra de Deus diz: pode o teu pai e tua mãe até te abandonar, mas eu, Senhor, jamais te abandonarei. O nosso Deus, ele não abandona as pessoas. Talvez você tenha abandonado a Deus. Talvez você não está cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer. Talvez você, num determinado momento, você deixou de fazer aquilo que agradava a Deus. E talvez você está mergulhado nisso. Talvez você nunca buscou as coisas de Deus. Talvez você seja aquela pessoa que você era autossuficiente. Mas chega um tempo na nossa vida que você descobre que você não é autossuficiente. Todos nós, sem exceção, dependemos primeiro de Deus e segundo de algumas pessoas. Pessoas estas que Deus coloca do nosso lado. O esposo, a sua disjuntora, sua esposa. A esposa, o seu marido. Os filhos, os seus pais. Os alunos, os seus professores. Os membros de uma igreja, os seus pastores. E assim sucessivamente, né? Um trabalhador, o seu líder, o seu chefe. Sempre tem pessoas que Deus coloca do nosso lado. Mas o mais importante é você ter um relacionamento com Deus. Somente Deus, nos momentos difíceis da nossa vida, Ele pode cuidar de nós. Principalmente no caso do medo.
O medo é algo que vem do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E o medo, a opressão, a depressão, afeta o quê? A parte espiritual. Ele vem do mundo espiritual e sufoca o mundo físico, o mundo natural, as nossas vidas. Tem pessoas que estão abaladas emocionalmente. Por quê? Porque lá do mundo espiritual, lá no centro da alma, foi afetado por alguma coisa do mundo espiritual. Seja por obras malignas, seja por palavras malditas que foram lançadas, seja porque o inimigo, o demônio, fica falando no ouvido coisas erradas, coisas que não agradam a Deus e coisas que te colocam para baixo, deprimindo você e levando você a ter medo, né? Pessoas que se travam mesmo, não conseguem mais fazer nada. Tudo isso, a origem é do mundo espiritual, o mundo espiritual do mal. E como é que nós nos livramos disso? Buscando a Deus, porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nos momentos difíceis. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua família, Deus quer libertar você deste medo. Grandes líderes no mundo todo têm se reunido para colocar medo na humanidade, implantar medo na humanidade. E a humanidade está cedendo e está começando a ficar com medo, acuado e aceitando tudo de ruim, de injustiça e de maldade que esses poucos, mas grandes líderes têm feito à humanidade. Mas Deus não quer que você fique debaixo desse jugo ruim, desse jugo desigual. Deus quer que você reaja. Reagir de que forma? Não aceitando isso, buscando a Deus. Quem pode mudar todo esse quadro? Só o Senhor Deus. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode tirar você e te libertar desse medo. Deus pode tirar a tua família desse medo, o teu filho, tua filha desse medo, que leva à depressão, que leva à opressão, que leva à síndrome do pânico até ao suicídio. Então, o medo leva a tudo isso. E Deus não quer isso para você. Existem pessoas, com certeza, que te amam e que quer o melhor para você. E o nosso Deus quer o melhor para você também. Então, fique atento. Nós vamos para um breve intervalo. Nós voltamos já já com o programa Momento de Reflexão, com o tema Vencendo o Medo. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje, Vencendo o Medo. Primeiro bloco, falamos uma passagem de Salmo 55, versículo 4 e 5, salmista Davi, onde ele declara que ele estava com medo, ele estava sendo pressionado pelos seus inimigos e num estágio terrível de medo. Depois, no nosso segundo bloco, nós falamos a passagem de Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde Deus é a nossa fortaleza e Ele diz para nós não temermos. Nós temos que buscar a Deus, porque é aquele que vai falar assim, não temas, mas Ele não vai só falar, Ele vai agir na sua vida. Porque quando tudo que você pedir com fé, crê, Deus, você recebe de Deus. Então, nós estamos aprendendo com isso. E eu gostaria agora de compartilhar mais uma palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6, no versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais. Esta é uma passagem da Bíblia, onde Jesus e os seus discípulos, eles estavam reunidos, terminaram a missão ali, Jesus dá uma ordem para que os seus discípulos entrem no barco e vão para um destino que o próprio Cristo tinha direcionado para eles. E Jesus vai orar, e depois ele diz, depois eu encontro com vocês. E eles foram no barco, e estão indo, e de repente, no meio do mar, começa uma grande tempestade. Eles estão ali, né, envolvidos, com medo, olha.
E de repente, eles veem uma pessoa andando sobre as águas. E eles têm mais medo ainda. No versículo 49 diz que eles gritam de tanto medo que eles estavam. E aí, o versículo 50, que é onde nós lemos, diz, Jesus se manifesta e diz, não temam, sou eu, não é um fantasma. As pessoas, às vezes, elas estão com tanto medo que elas estão vendo fantasma. Fantasma não existe, mas tem gente que está vendo fantasma. Tem gente que está vendo coisas que não existem. Por que elas estão vendo isso? Porque elas estão terrivelmente assoladas pelo medo. O medo já aprisionou, já dominou. E às vezes Deus está querendo falar com ela, Deus está se aproximando desta pessoa e esta pessoa está achando que é um fantasma. Foi isso. Os seus discípulos conheciam Jesus e de repente Jesus ele vem andando sobre as águas, porque Jesus é Deus. E aí eles estavam andando sobre as águas e eles começaram a ficar com mais medo ali. Além de tempestade, eles também estavam com medo, porque alguém estava andando sobre as águas. E eles não lembraram que eles têm um Deus todo-poderoso, que pode tudo. E ali eles gritaram. Mas o Senhor chega diante deles e diz que era Ele. Ele entra no barco. Jesus quer entrar no seu barco, no barco da sua vida. Jesus quer mudar a circunstância, Ele quer acalmar a tempestade, Ele quer calar o vento forte que tem vindo sobre a sua vida, que tem trazido esse medo, que tem oprimido você, que tem deprimido você, que tem levado você ao aprisionamento, a perder a vontade de fazer as coisas, perder a vontade do relacionamento, perder a vontade da convivência, perder a vontade de trabalhar, perder a vontade de viver. Mas o texto diz que Jesus Cristo entrou no barco. Jesus precisa entrar na tua vida. Se Jesus entrar na sua vida, esse medo vai embora. Mas como pode? Jesus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, depois que Ele foi crucificado, Deus Pai o concedeu todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é Deus. É o Filho de Deus e que é Deus. E Ele tem poder nos céus e na terra. E Ele quer usar o seu poder em prol de você, em prol da sua vida, em prol da sua família. Só que você precisa fazer o que o salmista Davi, lembra o salmista Davi lá do começo do programa, que estava sentindo medo? Mas ele escreve no Salmo 37, no versículo 5, ele diz assim, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem que é esse Senhor? Velho Testamento, Jesus Cristo não era revelado, mas no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi revelado e Ele tem nome, Jesus Cristo. Então, nós podemos ler hoje, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, confia nele, tenha fé nele, segue Ele, ouça o que Ele tem para você e Ele tudo fará, vai te libertar desse medo, vai te libertar dessa depressão, vai restaurar a sua vida, vai planear o caminho para a sua jornada, vai estar do teu lado durante a caminhada. Ele quer te abençoar, Ele quer te libertar do medo, Ele quer curar a tua alma, porque com o medo a alma fica ferida, machucada, por isso que o salmista Davi dizia que ele estava dolorido, machucado, ferido. Então Jesus Cristo quer te libertar, quer curar as suas dores, quer restaurar a sua vida e a sua família. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, para que Ele possa operar na sua vida. Você não tem força, mas Ele é o Todo-Poderoso, o que tem força. Senhor Deus e Pai, eis aí os teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui conosco, Senhor, compartilhando desta palavra, desta mensagem. Eu peço que o teu Espírito Santo vá ao encontro deles, que o Senhor vá ao encontro deles, toque nessas vidas, quebra essas correntes, esses ferrolhos de ferro, Senhor, abra as portas das prisões e liberte, Senhor, essas vidas do medo, da opressão, da depressão.
restaure essa vida, restaure esse casamento, restaure essa família, em nome do Senhor Jesus, para que eles possam trilhar o caminho das veredas da justiça por amor do seu nome, para que eles possam cumprir a sua missão na terra e quando findar, todos nós possamos estar junto contigo até a eternidade. Obrigado por mais esta companhia, o programa Momento de Reflexão fica por aqui e eu desejo uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro com o programa Momento de Reflexão. Deus abençoe a todos.